Olá, turma, boa tarde, tudo jóia? Vamos começando mais uma aula, vamos organizando aí já o espaço de vocês, porque vocês sabem que depois dessa conversa nossa aqui já vai ter alguma atividade para vocês fazerem. Antes eu vou lembrar da nossa atividade da semana passada. Na semana passada a gente começou a ver os esportes, então aquelas práticas corporais que já são mais organizadas, muitas das vezes são competitivas, envolvem alguma disputa. E na semana passada a gente viu um tipo de esporte específico em um esporte específico. Então a gente viu os esportes de rede e a gente viu um joguinho de rede, que é aquele joguinho da peteca. Então a aula passada era para vocês construírem uma peteca, brincarem de bater a peteca, jogar a peteca para cima sem deixar cair. Aí vocês poderiam incrementar a brincadeira, colocar alguma linha no espaço aí no corredor de vocês, tentar jogar a peteca um para o outro. Pode ser sem linha também, tentando tocar a peteca sem deixar cair, joga para o colega da frente, o colega joga para você, joga para um colega do lado, joga para a mamãe, papai. Então nós vimos um esporte específico, que é dos esportes de rede. A peteca é um jogo de esporte de rede. Tem o voleibol, que é um jogo de rede, tem um jogo de tênis, que é aquele de raquete que você bate na bolinha e ela atravessa, passa por cima da rede e cai na quadra adversária, e o de lá devolve para o lado de cá, daqui devolve para o lado de lá. Então nós vimos um esporte específico. Hoje a gente vai ver um joguinho, uma brincadeira, na verdade, que tem a ver com um outro tipo de esporte, que são os esportes de marca. O que são os esportes de marca? O termo marca vem de marcação mesmo, de marcar alguma coisa. Então são aqueles esportes, aqueles jogos que a gente marca alguma distância, que a gente vai marcar algum tempo, e o que vai definir aquele atleta ou aquele colega, aquela colega que vai ficar mais à frente do que o outro na disputa, ou vai ficar em primeiro lugar, ou segundo, ou terceiro, ou quarto, é o tempo em que essa pessoa conseguiu fazer essa prova, ou a distância que conseguiu atingir ou lançar um objeto. Então, é alguma marca, algum tempo, uma distância, uma altura em que atingiu um salto, uma distância que atingiu um salto. Os esportes de marca, então, são aqueles que a gente marca o tempo para saber quem foi mais rápido, que a gente marca a distância do lançamento de um objeto até onde ele caiu para ver quem lançou mais longe, marca a distância de um salto que você fez, de onde você saltou até onde você conseguiu aterrissar, tocar com o corpo no final para saber a distância desse salto, a altura de um salto que você fez, ou o peso que você conseguiu carregar de um objeto, que são as provas de levantamento de peso nas Olimpíadas. Então, esporte de marca, olha o nome, ó, são esportes que a gente consegue marcar alguma coisa, que a gente consegue medir, que a gente consegue anotar, tomar nota sobre a distância, tempo ou o peso, entende? Esses são os esportes de marca. E tem um monte de esporte de marca no atletismo, as provas, a maioria delas são provas de marca, né? São provas de tempo, provas de distância percorrida, quem percorre a distância no menor tempo, a prova de salto em distância, salto em altura que mede a altura do salto, a distância do salto em metros, e assim por diante. Nós vamos fazer uma brincadeirinha hoje, mas antes, quando eu terminar de falar aqui agora, que eu já estou indo para o fim, vocês já vão assistir aí na sequência desse mesmo vídeo, um segundo vídeo que eu estou enviando para vocês, que vai ser esse, ó. Eu estou compartilhando aqui a tela, mas esse vídeo vai rodar para vocês no final desse vídeo meu, que vai explicar um pouquinho melhor com imagens o que são esses esportes de marca, e na sequência vai rodar esse outro vídeo aqui, ó, que vocês vão ter que executar essa atividade. Vocês vão precisar de um cabo de vassoura, dois cabos de vassoura, né, ou cabos de rodo, ou pode ser o próprio rodo, mas com muito cuidado para não estragar a própria vassoura. Vocês vão posicionar esses cabos uma distância um do lado do outro, né? A professora vai explicar, essa professora que vai explicar para vocês como é a atividade, vocês vão conseguir ver, assistam todo o vídeo para entender então o que vocês vão ter que fazer nessa brincadeira de hoje, que é uma experiência de salto em distância. Vocês vão ter que saltar entre esses dois cabos de vassoura. É um esporte que vai exigir de vocês um pouco mais de força, um pouco mais de engajamento, de envolvimento, de repetição. Então, eu vou deixar para a professora explicar melhor esse vídeo, o que vocês vão ter que fazer, e assim que vocês assistirem essa minha parte, que eu estou explicando o que são os esportes de marca, depois esse segundo vídeo aqui, desse professor, explicando o que são os esportes de marca também, aí vocês vão para a atividade da sequência desse vídeo aí, começam a executar em casa, e daqui a pouquinho, depois de 45 minutos, eu abro a sala de novo,
para a gente conversar sobre essa experiência de um esporte de marca que vocês estão fazendo, que é o salto em distância. Aqui um exercício para vocês experimentarem e verem como se sai. Vocês vão executar o exercício até o máximo que vocês conseguirem ir de distância, para ver o quanto vocês conseguem saltar em distância, né? De um ponto até o outro, sem tocar no cabo de vassoura. Então é um desafio, tá bem? Para experimentar esse tipo de esporte. Um beijo e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Deixa eu tirar o compartilhamento e... Olá, turminha! Eu sou o professor Felipe e a disciplina de hoje é Cultura Corporal Esportiva. Hoje nós iremos iniciar um estudo sobre os esportes de marca. Você saberia dizer o que é um esporte de marca? Esportes de marca são os esportes que têm como característica a comparação dos índices alcançados pelos atletas durante a realização da prova, que podem ser medidas através de tempo, distância ou peso. Por exemplo, todas as provas de velocidade, as provas do atletismo e as provas de levantamento de peso. Nas provas dos esportes de marca, os adversários medem forças para saber quem foi mais rápido, ou seja, em uma distância determinada, quem realiza o menor tempo possível, como por exemplo, as corridas do atletismo, a natação, o ciclismo, entre outras. Também medem para saber quem foi mais longe ou mais alto em metros e centímetros, relacionado à distância, ou seja, não há uma distância determinada. O objetivo é surpreender, conquistando a maior distância possível, como por exemplo, saltos em distância, saltos em altura ou arremesso de peso. Ou também eles medem para saber quem levantou mais peso em quantidade de quilos, ou seja, o objetivo é suportar levantar o maior peso possível, como por exemplo o esporte de levantamento de peso. O índice, ou seja, a marcação que você conquistou, é o mais importante nessas modalidades. Uma das características mais destacadas nos esportes de marca é a quebra de recordes. Muitas vezes, a superação de uma marca anteriormente registrada ganha mais importância do que o resultado da própria competição. O atleta se torna mais famoso pelo feito que quebra recordes do que pelo título de campeão daquela competição. Olá! Hoje na aula vamos treinar um pouco de salto. O salto que vamos treinar é o salto em distância. E para essa atividade vamos precisar de 2 cabos de vassoura. Para fazer essa atividade, você vai pegar os 2 cabos de vassoura, colocar um longe do outro no chão e pular eles. Não pode pisar entre eles. Conforme for conseguindo pular, aumente a distância. Foi o seu salto? Conseguiu pular muito longe? Se conseguiu, eu fico muito contente. Um beijo e até a próxima aula!